No capítulo anterior, Kang comenta que após eliminar Yoren ele havia ganhado muita experiência. Então ele olha para ela caída e agradece por tê-lo seguido. Se tremendo, Lee se pergunta como a senhora havia sido morta por um monstro desconhecido. Então ele diz que esse cara estava dizendo para ele acreditar nisso. E ele pensa que desculpa irá dar para o governador, pois se ele falar que houve uma quebra da dungeon que a caçadora de rank mais promissora Yoren havia sido morta, então ele pensa que se falar isso tudo irá desmoronar em um instante, e que a culpa no centro de tudo isso é esse maldito Kang. O líder da guilda Waranga estava na bancada juntamente com Michan, então em seguida Kang se aproxima deles, e após ele se sentar, Michan pede desculpa e diz que ele não havia conseguido cancelar essa entrevista, então ele pede para Kang não responder nenhuma pergunta difícil, pois se der merda vai feder. Kang pergunta o que o repórter quer saber, então o repórter fala que o país tem direito de saber o que aconteceu na dungeon, mas Kang manda ele parar com essa ladainha do cão, deixando o repórter impressionado se perguntando como assim, e em seguida Kang se vira para ali também deixando ele sem entender, e em seguida ele dá uns tapas no comedor de lavagem dele, deixando todos na sala sem acreditar na atitude de Kang. Em outro local na América, na sede da guilda Titã Ordem de Aria, Merda estava orando para sua deusa, mas logo uma mulher se aproxima dela, falando que o mestre da guilda estava à sua espera e que ele gostaria de vê-la. Após ela autorizar a entrada de Lion, ele beija a mão dela dizendo que ele presta seus respeitos para a santa. Então Merda pergunta a ele se estava tudo bem com o estabelecimento do esquadrão de paladinos, e Lion informa que sim, e que ele já tem bastante candidatos, e que tudo estava dando certo. Merda então fica animado e fala que a deusa ficará feliz com isso, pois o esquadrão de paladinos será o herói da Guerra Santa, e que eles salvarão Alphen, e que eles irão liderá-los para a recuperação de Alphen, pois se eles demorarem muito será tarde demais com as forças principais começando a invadir a Terra, e ela enfrentará um grande desastre como Alphen enfrentou. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Lion pensa que essa será uma guerra santa para proteger ambos os mundos, e apesar do que estava acontecendo, será muito difícil fazer as pessoas acreditarem. Mas se isso for verdade, então é algo que não tem mais como se resolver com a única guild. Então Lion comenta que eles irão precisar de todo o mundo trabalhando com eles. Em seguida ele fala para a Merda que ele tinha uma coisa para contar, então ele entrega um tablet para ela, dizendo que encontrou a pessoa mencionada da revelação que ela contou, e ela fala que finalmente eles tinham encontrado, e ao olhar para a imagem no tablet ela fica assustada, não acreditando que era essa pessoa. Então ela pergunta como assim ele estava aqui na Terra, e Lion sem entender pergunta qual era o problema, então ele pergunta se isso era ruim. Mas Merda tremendo fala que esse era o necromante imortal da chacina, e ela comenta que nunca imaginou que Kang seria o Messias da sua revelação. Em outro local, Kang manda Sung ir buscar o carro, mas Sung diz para Kang que ele ainda tem 2 dias para ir testemunhar na delegacia, e Kang pergunta por que ele iria para a delegacia. Então Sung pergunta para onde ele estava indo, e Kang fala que ele irá para a guilda Waran, deixando todos sem acreditar. Então Kang fala que ele quer resolver as coisas numa boa. Em seguida ele pergunta por que eles estão com essa cara, e Michan sorrindo sem jeito pede para Kang deixar isso com ele, e que ele não precisa se incomodar com essas coisas pois ele irá dar um jeito de resolver, mas Kang fala que isso iria atrapalhar seus deveres. Michan fala que isso não será não incômodo para ele, então Kang fala que sendo assim tudo bem, e ele pergunta se tem algo que ele poderia fazer para ajudar. Michan responde que sim, permitindo que ele possa contratar mais funcionários, e se eles quiserem resolver esse incidente de uma vez, eles vão precisar de um advogado e também contratar uma equipe de suporte. Kang fica pensativo sobre esse pedido, então ele fala que se as pedras de sangue continuam aparecendo na Terra, não são só os monstros de Alphen que irão aparecer, mas sim os lacaios de Tranet. Kang fala que apesar dele chamar de lacaios, eles são na verdade os 72 capitães que respondem diretamente a Tranet, e que cada um deles é perigoso demais para a única pessoa lutar contra. Kang comenta que mesmo com seus seguidores no mundo de Alphen e seus exércitos de mortos-vivos, e a aliança de Alphen o ajudando, eles ficaram apenas no mesmo nível da força de Tranet, que aqui na Terra ele tem apenas esse 4 seguindo, e além disso Sung é o único despertado entre eles. Kang fala que não há muito o que falar, e em seguida ele olha para Sung fixamente e pensa que a única força que ele tem é sua alma pura, e sem entender Sung pergunta qual era o problema e por que Kang estava olhando assim para ele. Então Michan pergunta se Kang já havia decidido, e Kang se levanta e fala que estava tudo bem, mas eles não irão só contratar pessoas comuns, como despertados também. Então ele olha para Sung e pede para ele segui-lo, deixando Sung entender. Momentos depois Sung estava eliminando vários monstros, e ele comenta que nunca pensou que Ogros fosse tão forte assim. Então ele olha para Kang e comenta que ficou mais forte, mas Kang olha para os status de Sung e vê que Sung estava apenas no nível 7, e que ele o respeita mesmo tendo medo, e que ele gosta de Kang ao mesmo tempo o odeia, e que sua classe era de combate mágico com habilidade de fogo. E além disso, Sung estava no nível mestre na coleta de pedras de sangue,
Então Sung animado fala que ele já tinha coletado todas as pedras. Então Kang manda ele parar de coletar essas pedras e ir até ele. E em seguida Sung se aproxima dele perguntando o que foi. Então Kang pergunta quão forte ele deseja se tornar, deixando Sung sem entender o porquê dessa pergunta. Então Kang fala que ele tem certeza que Sung tem um objetivo. Então ele pergunta se ele não estava certo. Em seguida, Kang pergunta se Sung quer apenas ficar coletando pedras de sangue o ano inteiro, mas logo Sung se lembra que seu sonho originalmente era se tornar um mago das chamas de alto nível, mas ele havia acabado se tornando apenas um garoto de recado, sendo um motorista e carregador de pertences, coletor entre outras coisas. Então Kang pergunta se Sung estava satisfeito como as coisas estavam, ou se ele queria melhorar. Então irritado Sung fala que não, que quando ele despertou seu sonho era se tornar um mago das chamas de alto nível, então ele diz que fará qualquer coisa para se tornar mais forte. Kang pergunta se ele estava disposto mesmo que o treinamento seja tão cansativo que ele irá se sentir que vai morrer, e Sung fala que sim, que o sangue pode dar na canela que ele não irá desistir. Então Kang fala que tudo bem e que ele irá começar agora, fazendo Sung se perguntar como assim. Então animado Kang fala que ele irá deixá-lo no rank A em apenas um mês, e um mês depois Sung estava correndo quase batendo a biela para fora, então ele se pergunta como é que as coisas acabarão assim, e ele se lembra que Kang havia falado que iria deixá-lo no rank A em apenas um mês, então Sung se pergunta se isso era realmente possível. De repente ele vê uma espada vindo em sua direção, mas ele desvia rapidamente do ataque do esqueleto de Kang, mas Sung se desequilibrou fazendo cair, então ele vê o esqueleto diante dele apenas rangendo os ossos. Então Sung pensa que ele não pode dar o luxo de vacilar com esses bichos, pois ele certamente irá morrer se essa criatura acertá-lo. Sung começa a conjurar uma habilidade e ele comenta que vai precisar usar essa habilidade, porque ele havia conseguido aumentar a distância entre ele e o esqueleto. Então Sung lança a bola de fogo no esqueleto, o atingindo bem em cheio, e animado Sung fica achando que ele havia eliminado aquele esqueleto, mas logo em seguida o esqueleto aparece bem na sua frente, pegando de surpresa. Então Sung é atingido bem no ombro, fazendo cair de joelhos, comentando que essa bagaça dói demais. Mas de repente Kang se aproxima dele, mandando se levantar, e em seguida ele pergunta quanto tempo Sung irá ficar ali caído choramingando. Kang pergunta se Sung realmente achou que ele poderia eliminar um soldado esqueleto com apenas uma bola de fogo, e pior ainda, ele havia baixado sua guarda porque tinha acertado apenas uma vez. Então Kang diz para Sung que se ele quiser viver, ele precisa fortalecer o seu coração, pois esses monstros não ficarão nas masmorras para sempre. Kang começa a explicar que com o rompimento das masmorras acontecendo em todas as estações de metrô da Terra ao mesmo tempo, e como há 6 bilhões de humanos na Terra, ele pode garantir que não levará nem 3 dias para essas criaturas reduzir a metade da população. E Sung se pergunta que tipo de besteira Kang estava falando. Mas Kang fala que se isso acontecer, ele estará ocupado protegendo sua família e ele não terá tempo para ajudá-lo. Então Kang fala que Sung tem que aprender a sobreviver sozinho, pois se ele quiser também proteger sua família, e que ele deve se certificar que ele não é um fraco a partir de agora. E ao ouvir isso, Sung começa a se levantar. Em seguida ele dá um grito e pede para Kang ajudá-lo novamente. Então sorrindo Kang fala que é isso mesmo que Sung deveria fazer. Mas depois eles vão jantar, e Kang ao ver Sung quase cochilando ele pergunta se Sung estava cansado. Sung meio zonzo pensa que como é que ele não ficaria cansado depois de treinar igual um maluco por 3 dias. Mas Kang fala que ele tinha tirado a fadiga de Sung com sua habilidade, e que sentir vontade de dormir era só sua mente sendo fraca querendo descansar. Então Kang diz para Sung dar um jeito de fazer essa vontade de dormir passar. Então Sung fala que estava tudo bem, mas de repente eles avistam na TV um noticiário falando de uma garota cujas suas mechas salvaram inúmeras vidas e que era realmente incrível o que ela fez. E Kang ao ver aquela garota ele pensa que ela parecia muito com alguém que ele conhecia. Ele fala que até suas ações eram semelhantes, e Sung pergunta de quem Kang estava falando. Então ao ver a garota na TV ele comenta que essa garota era uma gatinha e que ela parecia com a elfa. De repente o noticiário fala que essa garota era Santa Aria, o milagre de Merdi, e que a próxima notícia era sobre o esquadrão de paladinos da Santa. E Kang ao ouvir o nome da Santa pergunta como assim essa era realmente a Merdi. Então ele se pergunta por que ela estava ali. Kang ao voltar para o escritório, o Michan comenta que finalmente ele tinha voltado. Então Kang diz que ele quer ajuda para encontrar um voo para a América. Então Michan pergunta como Kang sabia dos convites que o consórcio havia enviado para eles. Então Kang pergunta que consórcio é esse. Michan explica que um tempo atrás a guilda Titã salvou alguém de uma masmorra, e que essa garota era conhecida como a Santa Merdi, e que suas habilidades eram absurdas, tornando um grande problema recente. E sendo assim, a guilda Titã convocou todas as guildas do mundo para um consórcio. E Michan pergunta se Kang não estava se referindo a ir para lá para isso, mas Kang fala que ele nem sabia disso. Mas estava tudo bem e que ele quer uma passagem o mais rápido possível. Michan fica sem entender e ele pensa que achou que Kang iria achar isso um saco. Então ele se pergunta o que aconteceu com Kang. Mas logo ele chama Kang e fala que esses são os livros de habilidade e pedra de fortalecimento que ele havia pedido. Então Kang comenta que eles chegaram na hora certa e que ele irá colocar Sung para aprender tudo isso amanhã mesmo. Kang comenta que era menos do que ele havia pedido. Então Michan fala que sim, mas era porque eles haviam usado todos os fundos da guilda recentemente.
e que eles estavam quase lisos, e que além do mais as pedras de fortalecimento e os livros de habilidade custam quase um ri, e Kang pergunta se tem alguma masmorra por perto que foram resetadas, então Michan fala que sempre tem, mas a não ser que eles tenham sorte, não era fácil para novas guildas como eles conseguir resgatar essas masmorras, comparada com as guildas grandes. Kang pergunta sobre a masmorra de 6 estrelas que estava perto de explodir, e Michan fala que até que havia um pedido do ministro da defesa, mas então Kang manda Michan desembuchar logo e falar onde fica, e Michan fala que ela estava em Pyongyang, fazendo Kang falar que isso fica na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, um soldado estava de joelho diante do presidente, falando que ele havia cometido um engano. Então, desesperado, ele pede por favor para que ele o perdoe apenas dessa vez. E de forma sombria, o presidente que pergunta o que ele havia acabado de falar. Em seguida, ele fala para o soldado que ele espera perdão apesar de ter voltado com o rabo entre as pernas. E chorando desesperado, o soldado fala que ele sente muito de verdade. Então o presidente apenas chama ele de chupingole do cão, e apontando um revólver para o soldado, ele fala que ele deve buscar o perdão do povo em vez dele. Em seguida o soldado leva uma lapada meio no meio da testa, e o presidente que manda o outro soldado se livrar desse lixo. Quem comenta que parece que esse problema não era algo que a república pode resolver sozinha, então ele pergunta ao comandante o que havia acontecido com o pedido deles a ajuda à Coreia do Sul. Então o comandante fala que ele tem ótima notícia, e ao cochichar no ouvido de quem ele fica bastante animado, comentando que se isso for verdade, parece que ele finalmente irá conhecer o maior herói da Coreia do Sul, o Sr. Kang. No centro administrativo de Despertado, Kang estava sentado aguardando alguém vir buscá-lo, então ele comenta que ficou brincando sobre Pyongyang, mas quem diria que ele realmente iria acabar vindo até aqui. E além disso ele falou que iria enviar o presidente deles para a terra de Pejuto só para evitar seu alistamento, mas por sorte ele foi impedido por Sung. Logo Shui se aproximando de Kang falando que era um prazer encontrá-lo novamente, e que ele irá guiá-lo até Pyongyang. E animado, Kang comenta que vai ser mais confortável viajar com alguém que ele já conhece. E momentos depois eles estão no carro indo para Pyongyang. E Kang fala que ele pensou que haveria soldados por todos os lados nas instalações militares, mas até que eles parecem bastante livres. Soo explica que as áreas desenvolvidas da Coreia do Norte são bastante limitadas, ao ponto que a única estação de metrô é em Pyongyang. E Kang pergunta se eles solicitaram ajuda só porque eles não podiam lidar com uma coisinha dessa. Em seguida, Kang pergunta se não havia despertado na Coreia do Norte. Soo explica que comparado a eles a quantidade de despertado da Coreia do Norte era muito baixa e que por isso era difícil para eles criar uma equipe com apenas despertado de rank A, e além disso a taxa de morte despertado da Coreia do Norte era bastante alta. Kang comenta que agora tudo faz sentido, pois se eles ficarem nas masmorras eles batem as botas, e se eles saírem o presidente manda eles para a terra do pé junto. Shui fala que a Coreia do Norte não teve grandes problemas, pois eles haviam recebido apoio da China até agora. Como eles tentaram lidar com a situação independente dessa vez e falharam, foi como se a China estivesse tentando usar a situação como exemplo e que eles apenas assistiram sem fazer nada. Então a Coreia do Norte emitiu publicamente anúncios de recrutamento para vários países do mundo, e Kang fala que agora ele entende pois a Coreia do Norte deve achar que é um desperdício devido à imensa quantidade de pedras de sangue que vem de uma masmorra de alto nível com a China, que por isso eles decidiram ir sozinhos. Shui fala que foi exatamente isso, mas Kang fala que seja lá o que for que eles queiram, após terminar com isso e voltar ele quer metade de um mês como prometido desde o início, e Shui fala que ele não deve se preocupar, pois ela se certificará que essa condição seja cumprida. Shui olha para Kang e pensa que essa condição que ele especificou, de permitir que ele possa fazer a masmorra pela metade de um mês depois de limpá-la pela primeira vez, e que as negociações entre Sul e Norte começou depois que a equipe de negociação da Coreia do Norte chegou, mas como foi um pedido muito pequeno para o primeiro conquistador da masmorra, eles aceitaram sem problemas. Contudo, esse seria o caso apenas se Kang conseguisse subjugar a masmorra, mas se ele falhar então Kang morreria, e a Coreia do Norte teria que aguentar uma grande perda financeira eventualmente, e a relação entre Coreia do Sul e do Norte pode piorar ainda mais, então Shui pensa que o bem-estar de todos está agora nas mãos de Kang. Alguns minutos depois, eles finalmente chegam ao palácio de Kun-San do Sol, e Shui fala que nesse lugar será o primeiro encontro deles. Kang comenta que esse prédio era bastante grande, mas ele pergunta por que desses tanques. Shui fala que é porque o Palácio do Sol era basicamente o edifício que representa a Coreia do Norte, e que a masmorra que ele estava prestes a limpar fica próximo desse palácio, e por isso que eles estão preparados caso a masmorra quebre. De repente um figurante chama Shui e Kang para segui-lo, e após entrarem no palácio, eles se sentam a uma mesa rodeado de soldados, e agoniado Shui comenta que eles estão demorando muito, e ao ver Kang tranquilo ela pergunta se ele não estava nervoso, e sorrindo Kang pergunta por que ele estaria, pois isso é óbvio que era apenas um truque político, para tentar colocar pressão psicológica nos convidados, fazendo com que eles esperem bastante. Em seguida anunciado que o primeiro presidente do Comitê de Defesa Nacional estava prestes a entrar na sala, e em seguida quem cumprimenta Kang falando que era um prazer em conhecê-lo, e que lá havia ouvido falar muito sobre ele, então Kang olha para aquele cara e pergunta qual era desse chupinga, mas em seguida Kang também o cumprimenta e fala que era um prazer em conhecê-lo, e um dos soldados grita falando que Kang deve tomar mais cuidado no que fala, pois esse era o presidente.
Em seguida, Kang coloca a mão na boca falando que era um prazer em conhecê-lo, mas de forma engraçada. Isso deixa todos sem acreditar que Kang havia falado dessa maneira, e Choi se pergunta que diabos ele está fazendo. Então ela pensa que mesmo que Kang tenha feito aquelas coisas com o presidente da guilda, o Aranha, ela pensa que não imaginava que ela deveria ter pedido para ele tomar cuidado no que fala, e em seguida furioso os soldados puxam seus revólveres chamando o Kang de chupingole e covarde. Então eles perguntam quem Kang acha que era para brincar assim com o presidente deles, e um deles fala que não irá deixar esse corno fazer o que quer. E Choi ao ver os soldados irritados, ela pensa que agora lascou, pois eles irão comer o toba deles, e sorrindo Kang fala que ele estava tomando cuidado do jeito que eles haviam pedido. Então Kang pergunta por que eles ficaram com raiva dele. Desesperada, Choi comenta que eles podem esquecer a masmorra ou qualquer que seja, pois parece que eles vão para a terra do peixe junto agora mesmo. Mas de repente ela vê Kim sorrindo e falando que Kang era engraçado, e que isso era desesperado do veterano mais forte da Coreia do Sul. Em seguida ele coloca a mão nas costas de Kang falando que eles devem se sentar para conversar, e Choi sem acreditar pergunta como assim eles estão vivos, e momentos depois eles estão reunidos na mesa. Então Kang fala que ele não gosta muito de enrolação, que ele quer ir direto ao ponto já que ele quer ir para a masmorra imediatamente, e os soldados ficam se mordendo de raiva comentando que esse Chupingora era bastante arrogante. Bem animado, o presidente fala que Kang era bem direto, então ele diz que tinha ouvido falar sobre uma condição que Kang havia pedido, era até a metade de um mês usando a masmorra e pegar os espólios depois da subjugação. Então Kim fala que era claro que não havia nada que possa ocorrer mal para o governo se permitir isso, que ele manterá a promessa contando que ele cuida apropriadamente da masmorra. Então Kang se levanta e fala que sendo assim ele irá ir logo limpá-la. Kim fala que Kang parece ser de 7 meses, pois ele era muito impaciente. Então Kim fala que ele quer primeiro tirar uma foto antes dele entrar na masmorra. Momentos depois, Choi estava dando uma bronca em Kang, falando que eles estão no território da Coreia do Norte e que eles podem eliminar a hora que eles quiserem. Então ela pede para Kang ser mais cuidadoso. Mas Kang fala que ele estava sendo, deixando o Choi se perguntando como assim. Kang pensa que após ele ver aquele cara, ele se perguntou por que ele não eliminou ali mesmo. Então ele se pergunta se ele tivesse feito isso, ele receberia uma dispensa rosa. Ao chegar na entrada da dungeon, Kang se despede de Choi dizendo que ele irá vê-la em alguns dias. Mas Choi preocupada pede para Kang voltar em segurança, mas o que eles não esperavam é que eles estavam sendo observados por Kim. Então Kim comenta que isso era muito legal, pois seria ótimo se um homem super poderoso também viesse da República. Então o comandante pergunta se o presidente achava que esse homem conseguiria limpar essa dungeon sozinho. E da janela comenta que certamente ele vai, então ele diz que seu camarada Kang certamente vai limpar essa dungeon. Mas de repente Kang sente um calafrio e se pergunta que diabos era isso, pois ele sentiu uma sensação sinistra, como a presença de um monstro dentro da dungeon. Kang estava mais bebida e ela comenta que essa colônia a fere, então ela pergunta de quem seria. Kang fala que ele não sabia, mas deve ser de um dos 72 comandantes de Trannet, então ele fala que se algum deles aparecer ele irá eliminá-lo. Mas de repente Kang ouve algo vindo em sua direção, ele vê vários louva-a-Deus, e Kang comenta que essa luta dessa vez será com inúmeros monstros, e ao ver os estados desses monstros é informado que seu nome é Vezik, um monstro inferior de Trannet, e suas pernas dianteiras são várias lâminas ameaçadoras, e eles possuem a tendência de andar em grupo de várias dezenas. Em seguida, Kang invoca Dousou e ordena para que ele elimine essas criaturas. Então Dousou começa a eliminar elas após desferir inúmeros ataques neles. Finalmente Dousou elimina todos eles, e Kang invoca seus soldados esqueleto e magos esqueleto, e ele comenta que já que era assim ele também irá dar com um grande número de soldados, e momentos depois ele vê várias aranhas vindo em sua direção, e esses monstros também são monstros inferiores de Trannet, e eles cospem agulha como tentáculos de sua boca. Mas dessa vez também vem um Roku, um monstro com muita força e defesa. Kang manda Dousou e mantém esse Roku ocupado, pois ele irá liderar os esqueletos para eliminar as aranhas, e montado em seu pangaré Kang fala que todos devem se preparar para a batalha, e em seguida todos saem correndo e começam a eliminar as aranhas, e dessa vez até Bibi a ajuda. Kang ao ver Dousou lutando contra aquele monstro, ele comenta que não era qualquer ataque que funciona contra ele, pois ele era duro demais, que era uma pena que ele não pode invocar o Cavaleiro da Morte um lixo em momentos como esse, contudo ele pode resolver isso sozinho. Kang começa a conjurar uma habilidade prendendo o Roku, e em seguida ele salta sobre ele com sua habilidade Brandir, eliminando aquela criatura. Então animado, Kang comenta que ele também tem habilidades da classe de guerreiro. 12 dias depois, no tempo da masmorra, Kang avista uma espécie de torre e ele pergunta o que era aquilo no centro da colônia. Bibi fala que era uma espécie de incubadora, mas parece que eles ainda não estão prontos. Kang comenta que sendo assim parece que eles não serão capazes de encontrar o dono daquela colônia. Então Bibi diz que ela queria saber quem era. Kang fala que sendo assim eles devem acabar com isso logo e sair rapidamente. Então ele levanta sua mão e conjura uma habilidade chamada Ressurreição dos Mortos, que permite ele conseguir controlar um cadáver. E o corpo morto pode usar 50% da sua habilidade original e seguir apenas ordens simples. E em seguida todos os monstros que ele havia eliminado se levantam, então Kang ordena para que eles ataquem aquela torre. Momentos depois eles começam a subir nela, e Kang utiliza sua habilidade de explosão de cadáver, causando uma grande explosão. Em seguida algo começa a brilhar no céu,
fazendo o Kang se perguntar se aquilo era uma pedra de retorno. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Além de deixar um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima aventura.